Se você acredita no amor, e em histórias que tocam na alma, deixe sua curtida. Cada uma nos diz que vale a pena continuar escrevendo lindas histórias de amor. Inscreva-se no canal para acompanhar essa e novas histórias de amor. Deixe sua mensagem e nos conte de onde você ouve nossas histórias. Capítulo 1. A corrida que mudou tudo. Lucas ajeitava o celular no suporte do painel enquanto o sol ainda nascia timidamente por trás dos prédios de Belo Horizonte. Trabalhava como motorista de aplicativo havia 2 anos, e naquela manhã o ar parecia mais fresco do que o normal, ou talvez fosse só ele tentando se animar depois de uma semana pesada entre turnos divididos, cansaço acumulado e a sensação de que a vida estava sempre correndo mais rápido do que deveria. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, um pouco bagunçados, respirou fundo e ligou o aplicativo. Quase imediatamente, o celular vibrou. Nova corrida. Bairro Anchieta Centro. Nome da passageira, Ana Júlia. Vamos lá, murmurou, aceitando a corrida. Quando chegou ao ponto indicado, viu uma garota parada na calçada, segurando uma mochila e um copo de café pela metade. Ela usava uma camisa social azul clara, levemente amarrotada, e uma calça jeans escura que destacava o corpo pequeno e delicado. Os cabelos castanhos, longos, estavam presos em um coque meio torto claramente arrumado às pressas. Ela entrou no carro com um sorriso tímido. Oi. Bom dia. Você é o Lucas, né? Ele retribuiu com um sorriso leve, aquele que sempre arrancava notas altas no aplicativo sem que ele tentasse. Sou eu mesmo. Bom dia, Ana Júlia. Pode seguir para o centro, por favor. Assim que ele começou a dirigir, ela soltou um suspiro cansado. Parece que a semana inteira aconteceu hoje, comentou. Lucas deu uma risadinha curta. Sei como é. Também tô no automático desde segunda-feira. E olha que ainda é terça. Ela riu, e a risada tinha aquele som claro, meio doce, como se quebrasse o gelo entre eles. Trabalho, somos 2, ele respondeu. Dirijo o dia inteiro. À noite faço turno numa empresa, levando funcionários. Meu Deus, e você aguenta? A gente dá um jeito. Ele deu de ombros. E você? Parece exausta. Ah. Ela hesitou, olhando pela janela. Eu tô tentando engatar no digital. Coach, marketing, essas coisas. Mas até agora nada rendeu. Aí tô correndo pra ver se fecho algumas coisas hoje. Ele percebeu que ela ficou meio sem graça, então tentou suavizar. Todo mundo começa perdido. O importante é não desistir. É. Acho que preciso ouvir isso de vez em quando, disse ela, sorrindo de canto. O carro seguiu pelo trajeto e, para surpresa dos dois, a conversa se tornou natural. Eles falaram sobre música, sobre viagens que nunca fizeram, sobre o medo de fracassar, sobre o cansaço da vida adulta. Sabe, disse ela, apoiando o queixo na mão, normalmente eu não converso tanto assim com o motorista de aplicativo. Normalmente eu também não converso tanto com passageira, respondeu ele, com uma sinceridade inesperada. Ela o olhou rapidamente, com aquelas sobrancelhas arqueadas que faziam o olhar dela parecer ainda mais expressivo. Então acho que deu mate nas energias, né? Lucas sentiu o rosto esquentar. Riu nervoso. É. Acho que sim. Quando chegaram ao destino, ela demorou um segundo para tirar o cinto, como se não quisesse que o momento terminasse tão rápido. Obrigada, Lucas. De verdade. Foi a corrida mais leve que tive em meses. Fico feliz, disse ele, sincero. Se precisar de outra, estou por aqui. Ela hesitou, tocando a alça da mochila. É. Eu ia te pedir uma coisa, mas não sei se é inadequado. Pode pedir. Seu número. Ela riu nervosa. Não queria depender da sorte do aplicativo para te achar de novo. Lucas sentiu o coração acelerar sem aviso. Nunca fazia aquilo. Mas algo nela puxava o melhor dele. Claro, disse ele, entregando o número. Ela só voou e sorriu. Um sorriso cheio, sincero, que iluminava o rosto. Te mando mensagem depois. Bom dia, motorista preferido. Ela saiu do carro antes que ele conseguisse reagir. E deixou o perfume leve de flor de laranjeira espalhado pelo interior, como se marcasse o momento para não ser esquecido. Lucas ficou ali por um minuto, olhando para frente, com um sorriso bobo que não conseguia controlar. E foi assim que tudo começou. Capítulo 2. O primeiro beijo. O celular de Lucas vibrou quando ele estava parado em um posto abastecendo o carro. Ele secou a mão na calça jeans, pegou o telefone e sorriu antes mesmo de ler a mensagem.
Mensagem de Ana Júlia. Oi, motorista preferido. Ainda lembra de mim? Ele riu sozinho. Mensagem de Lucas. Difícil esquecer alguém que me fez conversar às 7 da manhã como se fosse 5 da tarde. Ela respondeu com um áudio curto, rindo. E ele ouviu aquele riso 3 vezes antes de continuar dirigindo. Os dois passaram o resto do dia trocando mensagens. Não eram conversas rasas, eram longas, profundas, cheias de confissões inesperadas. Ana Júlia falava das inseguranças, do medo de nunca conseguir estabilidade trabalhando com o digital. Lucas falava do cansaço, da sensação de estar sempre sustentando tudo sozinho. Ambos encontravam um no outro um lugar seguro. O gesto inesperado. 2 dias depois, no meio de uma tarde quente, Lucas estava no aplicativo quando Ana Júlia mandou mensagem. Mensagem de Ana Júlia. Hoje tô meio mal. Acho que minhas plaquetas baixaram de novo. Tô com dor, meio tonta. Mas vai passar. Ele franziu a testa, preocupado. Ela já havia contado sobre a doença autoimune, e, mesmo sem entender completamente, Lucas sabia que aquilo mexia com ela por dentro e por fora. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Depois tomou a decisão. Desligou o aplicativo, estacionou em frente a uma lanchonete, e comprou 2 hambúrgueres, batata e refrigerante. Depois mandou, mensagem de Lucas, estou a caminho. Mensagem de Ana Júlia, como assim? Indo onde? Mensagem de Lucas, me passa o endereço. 5 minutos depois, Lucas estava tocando a campainha. Ele vestia uma camiseta preta simples, que marcava os ombros fortes, e uma calça jeans azul escura. O cabelo ainda bagunçado pelo vento do carro. Quando Ana Júlia abriu a porta, usava um moletom rosa claro e shorts de algodão. Os cabelos soltos, sem maquiagem. Olhou para ele surpresa, quase desconcertada. Lucas. Você realmente veio. Ele ergueu os lanches. Eu trouxe reforços. Ela sorriu com a expressão misturada de alívio e emoção, e seus olhos brilharam levemente, talvez pela doença, talvez pela surpresa, talvez pelas duas coisas. Ela disse para ele entrar, abrindo espaço. O primeiro beijo. Eles comeram sentados no sofá, conversando como se já se conhecessem há anos. Ana Júlia contava alguma história boba da infância quando Lucas percebeu. Ele não estava mais ouvindo completamente. Estava olhando para ela, para o jeito como ela gesticulava, para o riso que fazia o nariz dela enrugar de um jeito fofo, para a forma como ela mordia o lábio enquanto pensava. Quando ela percebeu o olhar dele, ficou vermelha. Que foi? Perguntou sorrindo. Lucas respirou fundo. Sabe? Disse lentamente, você é diferente do que imaginei quando entrou no carro. Diferente? Perguntou ela, inclinando a cabeça. Melhor do que imaginei. Ela riu baixinho, nervosa. Você é terrível. Murmurou. É verdade. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era denso, carregado de algo inevitável. Ana Júlia se aproximou um pouco. Lucas também. Então. Ela sussurrou. Então. Ele repetiu. A distância entre os dois desapareceu. O beijo foi lento, suave, quase cuidadoso demais, como se um deles tivesse medo de quebrar a fragilidade do momento. As mãos dele tocaram o rosto dela, as dela, o peito dele. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Ela então disse, isso foi perfeito. Completou ele. Muito. A partir daquele dia, tudo evoluiu rápido. Eles se encontravam sempre que podiam ir entre um turno e outro, ela entre um trabalho digital que raramente dava certo e crises de saúde que deixavam abalada. Mas Lucas sempre estava lá. Para levar remédio, para buscar comida, para ligar no meio da noite e ter certeza de que ela estava bem. Com o tempo, passaram a dormir juntos frequentemente. Sempre na casa de um, depois na casa do outro. Até que as diferenças tão pequenas, tão discretas começaram a nascer nas brechas. O ciúme dela, primeiro tímido, como um comentário solto. Ele evitando conflitos, sempre pacífico demais, fugindo de brigas como quem foge de tempestades. Mas isso ainda viria. Naquele início, tudo ainda era luz. E nenhuma luz dura para sempre. Capítulo 3. Entre o amor e as primeiras sombras. Os meses seguintes passaram como um filme acelerado, desses que misturam cenas felizes com pequenos sinais escondidos, quase invisíveis, que só fazem sentido quando a história já está escrita. Lucas e Ana Júlia viviam uma fase doce, intensa, cheia de descobertas. Ele trabalhava demais, mas sempre achava um tempo para ela. Ela,
Ainda desempregada, buscava formas de engrenar no digital enquanto ele fazia de tudo para apoiá-la, financeiramente, emocionalmente, silenciosamente. Com o tempo, a casa dele se tornou quase a segunda casa dela. Um tênis no canto da porta, a escova de dentes na pia, uma camisa esquecida sobre a cadeira. Lucas gostava daquilo. Era como se sua vida ganhasse cor. Você vai trabalhar hoje? Perguntava ela, deitada de lado na cama, abraçando o travesseiro dele. Tenho turno às 18 horas, dizia ele, vestindo a camiseta azul marinho e ajeitando o crachá da empresa de transporte. Queria que ficasse comigo. Ele se aproximava, beijava a sua testa. Eu volto. Sempre volto. Ela sorria, mas algo em seu olhar já guardava aquela chama inquieta, quase possessiva, que Lucas não entendia na época. Os primeiros ciúmes começaram. Os episódios começaram pequenos. Comentários rápidos, expressões que duravam segundos. Uma noite, enquanto Lucas dirigia o aplicativo, Ana Júlia mandou: Ana Júlia, quem tá aí no seu carro? Lucas: uma passageira. Vou deixá-la no Buritis. Ana Júlia: mulher? Lucas: sim. Normal. É trabalho. Ana Júlia: Aquele parecia inofensivo, mas Lucas sentiu o peito apertar. Era como se uma sombra tivesse entrado no carro junto com a passageira. Quando contou a ela que aquela atitude o incomodava, ela o abraçou por trás, ainda na cama, com voz manhosa. Desculpa. É que eu tenho medo de te perder. Você é tão bom pra mim. E ele, por evitar conflito, só sorriu fraco. Nunca quis te fazer sentir insegura. Mas, dentro dele, algo se remexeu. A queda do gato. Eles tinham um gato, ou melhor, ela tinha, mas o animal rapidamente se apegou a Lucas. Um felino branco e cinza chamado Tico, curioso e atrevido. Um dia, decidiram levar o gato para passar um tempo na casa da mãe de Lucas. Ana Júlia pegou o gato no colo dentro do carro, mas Tico, assustado com algum movimento, se soltou, arranhando o braço dela e disparando pela janela aberta. Tico! Gritou ela, em pânico. Lucas freou o carro imediatamente, o coração disparado. O gato correu para dentro de um depósito aberto ao lado da rua, e antes que Lucas pudesse impedir, 2 rottweilers surgiram correndo, ferozes. A morte do gato. Eles tinham um gato, ou melhor, ela tinha, mas o animal rapidamente se apegou a Lucas. Um felino branco e cinza chamado Tico, curioso e atrevido. Um dia, decidiram levar o gato para passar um tempo na casa da mãe de Lucas. Ana Júlia pegou o gato no colo dentro do carro, mas Tico, assustado com algum movimento, se soltou, arranhando o braço dela e disparando pela janela aberta. Tico! Gritou ela, em pânico. Lucas freou o carro imediatamente, o coração disparado. O gato correu para dentro de um depósito aberto ao lado da rua, e antes que Lucas pudesse impedir, 2 cachorros surgiram correndo, ferozes. Ana Júlia gritou. Um grito que Lucas jamais esqueceria. Ele correu, desesperado, tentando afastar os cães, mas já era tarde demais. A cena brutal, rápida, cruel destruiu Ana Júlia por dentro. Quando o silêncio caiu, ela caiu também. De joelhos, chorando sem conseguir respirar. Lucas a segurou pelos ombros, tentando trazê-la de volta para o mundo. Eu tô aqui. Eu tô aqui, Ana. Respira, por favor. Mas ela chorava como se tivesse perdido uma parte dela. E Lucas carregou aquela culpa por meses, o Natal que desmontou tudo. Era dezembro quando Lucas, com toda sua boa vontade, tentou organizar uma divisão justa para que ambos passassem o Natal com suas famílias. Amor, você quer ceia com a sua família ou almoço? Perguntou ele, sentado no sofá, enquanto ela mexia no celular. Quero os dois, respondeu Ana Júlia sem pensar. Mas... Ele respirou fundo. Se a gente for nos dois da sua família, minha mãe vai passar o Natal sozinha. E ela já é idosa. Você sabe. Ana Júlia cruzou os braços. Você sempre coloca a sua mãe na frente de tudo. E minha mãe, Ana Júlia, disse ele, calmo, tentando não elevar o tom. E eu tô te dando a opção de escolher. Ceia com você, almoço com ela. Ou o contrário. Só quero dividir de forma justa. Ela bateu o celular no sofá. Eu não vou dividir. Você decide o que quer fazer. Lucas passou a mão no rosto, cansado. Ele se sentia exausto. Tentava. E nunca era o suficiente. Eu quero que a gente fique bem, disse ele, com voz baixa. Então aceita ficar com a minha família. Ela explodiu. A discussão durou minutos,
mas pesou como horas. Lucas sentiu uma fadiga emocional que ele não sabia nomear na época. Eu quero que a gente fique bem, disse ele, com voz baixa. Então aceita ficar com a minha família. Ela explodiu. A discussão durou minutos, mas pesou como horas. Lucas sentiu uma fadiga emocional que ele não sabia nomear na época. E a cada dia, sentia que o encanto de antes se perdia. Ana Júlia finalmente conseguiu um emprego e precisava acordar cedo. Uma manhã, quando o despertador tocou às 5 horas, Lucas se levantou rápido para ajudá-la. Precisa levar casaco, disse ele, pegando um para ela. Tá frio lá fora. Mas ela estava irritada, ansiosa, talvez cansada, talvez tudo junto. Para! Gritou ela. Você não precisa me tratar como criança. Me deixe em paz. Lucas congelou. Algo quebrou dentro dele naquele momento. Eu só estava tentando ajudar. Murmurou, com a voz trêmula. A briga que se seguiu foi devastadora para ele, especialmente. Lucas não suportava desavenças. Sentia o corpo tremer, as mãos suarem, a mente fugir. E cada palavra dela golpeava mais fundo do que deveria. O pedido de namoro. Mesmo com tudo isso, Lucas insistia. Ele acreditava que amor era construção, sacrifício, paciência. Num gesto bonito, sincero, decidiu pedir Ana Júlia em namoro oficialmente. Levou a mãe junto como sinal de honra, de importância, de tradição. Ana Júlia chorou. Lucas também. Parecia que tudo ficaria bem. Mas nem sempre o amor é suficiente quando as feridas internas crescem mais rápido do que o cuidado. A viagem que nunca aconteceu. Lucas comprou passagens para uma viagem que ela tanto queria. Mas, na véspera, discutiram. Outra vez. Com o tempo, o ciúme dela ficou mais forte. Ela tinha ciúme. Das passageiras. Das colegas da empresa. Das amigas dele. E até da própria mãe dele. Você liga muito para ela, dizia Ana Júlia, irritada. Eu fico parecendo segunda opção. Ela é idosa, mora sozinha. É minha mãe. Não faz sentido isso ser disputa. Tudo para você é sua mãe. Lucas se sentia encurralado. Como se não importasse o que fizesse, nunca era o suficiente. Mas ele continuava tentando. Sempre tentando. Com medo de magoá-la. Com medo de falhar. Com medo de vê-la quebrar. Até que um dia, percebeu que ele era quem estava quebrando. E a viagem não aconteceu. Lucas passou a madrugada segurando o volante do carro parado, olhando para a rodovia vazia. Sentia o coração cansado sem saber como dizer isso em voz alta. Capítulo 4. A ruptura, o silêncio e o retorno que ninguém esperava. A noite que mudaria tudo parecia comum. Lucas havia terminado o turno na empresa e dirigia de volta para casa, cansado, mas aliviado por finalmente poder descansar. Seus olhos ardiam, o corpo pesava, e a mente estava pedindo trégua há semanas. Ana Júlia estava no salão, mandando mensagens irritadas sobre atraso, sobre o cabelo que não estava ficando como ela queria, sobre uma suposta culpa que ela atribuía a tudo e todos. Ele tentava acalmá-la. Como sempre. Mas desta vez, Lucas estava esgotado. Já era quase 22 horas quando Ana Júlia entrou no apartamento. Estava com os cabelos recém-pintados um tom mais claro, aparentemente feito às pressas e o rosto vermelho de irritação. Vestia uma blusa preta justa, calça jeans rasgada no joelho e uma bolsa jogada no ombro de forma descuidada. Assim que entrou, soltou a porta com força. Você não sabe o inferno que foi meu dia. Ela explodiu, andando de um lado para o outro. Meu cabelo quase destruiu. A mulher do salão era uma incompetente. Eu tô horrível, tô atrasada, tô cansada e você aí. Com essa cara calma, como se nada tivesse acontecido. Lucas piscou devagar, sentado no sofá. Usava apenas uma camiseta branca e uma bermuda cinza. Parecia cansado. Mas não cansado fisicamente. Era outro tipo de cansaço. Mais profundo. Eu só não entendi por que você tá assim comigo, ele disse, com voz baixa. Você vem nervosa, brava, gritando. E eu não fiz nada. Não fez nada? Ela gritou, aproximando-se dele. Você nunca entende. Você nunca vê o que eu tô passando. É sempre você, você, você. Lucas abaixou a cabeça. Respirou fundo. Sabia que precisava dizer algo que evitava há meses. Ana Júlia. O que aconteceu com você? Ela congelou. Como assim? Você não era assim, ele disse, enfim levantando o olhar. A mulher que entrou no meu carro no primeiro dia. Não era insegura desse jeito. Não era agressiva.
Não desconfiava de tudo. Não brigava por tudo. Eu te vejo perder o controle por coisas pequenas. Eu tento te ajudar, tento te acalmar. Mas você sempre acaba me machucando. O silêncio durou menos de um segundo. O suficiente para explodir. Então a culpa é minha? Ela berrou. Não é culpa. Eu só tô tentando entender. Você é um covarde, ela rebateu. Não aguenta discussão, não aguenta intensidade, não aguenta eu. Você quer uma boneca. Uma mulher perfeita. Então procura outra. As palavras entraram nele como lâminas. Lucas se levantou devagar, com uma tristeza mansa. Não aquela que grita, mas a que cala. Eu não quero outra mulher. Queria você. Mas essa versão tá acabando comigo. Ela respirava rápido, os olhos marejados, a maquiagem borrada. Então é isso. Ela sussurrou. Você vai me deixar? Lucas fechou os olhos, respirou fundo. E tomou a decisão que evitou por tempo demais. Eu acho que a gente precisa terminar. Ana Júlia abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas vieram de uma vez só, densas, desesperadas. Não. Não. Não faz isso comigo, ela chorou, agarrando sua mão. Eu prometo que vou mudar, eu vou melhorar, por favor, Lucas. Mas ele afastou a mão devagar, como quem solta algo frágil. Eu não quero mais brigar. Não consigo mais. Ela correu para o quarto, pegou as poucas coisas dela, jogou tudo na bolsa sem cuidado. Chorava de soluçar. Quando saiu pela porta, olhou para ele pela última vez. Você tá destruindo a gente. Lucas respondeu em silêncio. Eu já estou destruído. A porta bateu. E o silêncio tomou o apartamento. Capítulo 5. O desespero, o bloqueio sumiço. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou seguir a vida. Trabalhou dobrado. Dormiu pouco. Pensou muito. Mas evitava olhar para o canto da escova dela, ainda deixada por engano. Ou para a blusa esquecida na gaveta. Ou para o cheiro dela que ainda parecia flutuar no colchão. O celular dele começou a tocar. Uma vez. 2. 10. 20. Mensagens. Chamadas. Áudios. Desespero. Ana Júlia, por favor, me atende. Eu preciso te ver. Tô indo pra sua casa. Não faz isso comigo. Lucas sentiu o peito apertar. Sentiu medo. Não dela. Do descontrole emocional. Do colapso dela. E do que isso estava causando nele. Então fez o que nunca pensou que faria. Saiu de casa antes que ela chegasse. Deixou o celular no silencioso. Dirigiu sem rumo por horas. Parou em uma praça vazia. Respirou. Chorou. Porque amava. E porque não aguentava mais. Enquanto isso, Ana Júlia batia na porta dele. Ligava sem parar. Tentava. Implorava. Chorava. Quando ele finalmente viu mais de 40 chamadas perdidas. Sentiu uma onda de pânico. Ele precisava se proteger. E a bloqueou. Mensagens, redes sociais, tudo. Silêncio absoluto. Foi cruel. Talvez. Mas era o necessário para sobreviver emocionalmente. Capítulo 6. Anos depois. O retorno que feria. O tempo passou. Lucas reconstruiu a vida. Não completamente, porque certas histórias deixam cicatrizes que não se apagam, mas o suficiente para respirar novamente. Até que um dia. Sua mãe comentou no telefone: Ah, Lucas. Hoje a Ana Júlia veio na igreja comigo. Uma menina tão boa. O coração dele congelou. Quem? Perguntara, mesmo sabendo a resposta. A Ana Júlia. Ué. Ela tem vindo sempre. Uma querida. Até dormiu aqui no fim de semana. Estava tão cansada. Lucas sentiu o mundo girar. Ela estava se aproximando. Pelas beiradas. Pela mãe dele. Pela rotina dele. Sem pedir permissão. Quando se encontraram por acaso, em uma tarde qualquer, na porta da igreja, ela sorriu com aquele mesmo brilho do passado. Lucas. Ele suspirou. Ana Júlia. O reencontro foi lento. Cheio de cautela. Mas ela sabia como tocar as feridas certas. E pouco a pouco, entrou na vida dele outra vez. Capítulo 7. Morando juntos. Os ciúmes e o desgaste final. No começo, parecia que tudo seria diferente. Eles riam juntos, cozinhavam juntos, iam à praia, a pesca e pagues, faziam planos. Lucas trabalhava dobrado para sustentar os dois, aplicativo de dia, empresa à noite. Ela tentava engrenar no digital, mas nunca conseguia. E ele segurava a barra sozinho. Mas as sombras voltaram.
Ela começou a sentir ciúmes do tempo que lhe dava a mãe. Por que você liga tanto para ela? Ela perguntava, irritada. Porque ela tá sozinha, Ana Júlia. E a minha mãe, você me deixa de lado por ela. Ele tentava explicar. Ela não entendia. Brigas. Choros. Portas batendo. Ele seguiu firme. Tentando. Insistindo. Amando. Mas o amor sozinho não curava os monstros dela. E nem os dele. Capítulo 8. O casamento e o colapso. A noite estava quente quando Lucas decidiu que não podia mais esperar. Eles tinham passado por tantas idas e vindas que parecia quase absurdo sonhar com estabilidade. Mas ele sonhava mesmo assim. Sonhava com ela. Com eles. Com um futuro que talvez fosse mais desejo do que possibilidade. Ele passou horas escolhendo o lugar. Optou por algo simples, a praça onde costumavam sentar para conversar quando tudo ainda era leve. Levou uma caixa pequena no bolso, tão pequena que parecia carregar o peso de um mundo inteiro. Quando Ana Júlia chegou, estava com o cabelo preso num coque meio torto e uma camiseta larga, como se tivesse vestido a primeira coisa que encontrou. Ainda assim, Lucas achou ela linda. Achava sempre, até quando brigavam. Por que me chamou aqui a essa hora? Ela perguntou, um pouco desconfiada. Ele sorriu, nervoso. Porque eu precisava te ver. Sem pressa, sem discussão, só nós dois. Ela cruzou os braços, mas o olhar suavizou um pouco. O que tá acontecendo, Lucas? Ele respirou fundo, sentiu as mãos suarem, e antes que a coragem fugisse, ajoelhou-se. O reflexo da luz dos postes tremia na caixinha quando ele abriu. Ana Júlia levou as duas mãos à boca, surpresa. O rosto dela ficou vermelho rápido, os olhos enchendo de lágrimas. Eu sei que nossa história é cheia de curvas, Lucas começou, a voz trêmula, mas você é a pessoa que eu escolhi desde o primeiro dia. Mesmo com tudo. Mesmo quando fica difícil. Eu quero tentar com você. Tentar de verdade. Construir algo que faça sentido. Ana Júlia. Você quer casar comigo? Ela começou a chorar antes mesmo de responder. Chorava como quem sente esperança e medo ao mesmo tempo. Lucas, ela soluçou, eu quero. Eu quero, sim. Ele se levantou, abraçou-a forte, e os dois ficaram assim por longos segundos. Ela com o rosto escondido no peito dele, ele com a mão na nuca dela, como quem protege o que é frágil e precioso. Prometo que vai dar certo, ele sussurrou. Eu também prometo, ela disse, mesmo sem saber como cumprir, mas promessa não segura tempestade. Os dias seguintes pareciam ensaiar um novo começo, até que, como sempre, as fissuras voltaram a aparecer. Ciúmes pequenos ao início. Por que sua mãe te ligou 2 vezes hoje? Ela perguntou certa noite, largando o celular na cama com força. Ué, porque ela mora sozinha e precisa de mim. Você sabe disso, Lucas respondeu, cansado, sentado à beira da cama tirando os sapatos do trabalho. Sempre a sua mãe. Sempre. Parece que ela vem em primeiro lugar. Ele ergueu o olhar, surpreso e ferido. Ana. É minha mãe. Ela virou o rosto, irritada. Os olhos duros, a boca pressionada. Aquela expressão que ele já conhecia, mistura de insegurança com raiva. Eu só queria mais atenção, ela disse, voz baixa, mas carregada. Lucas se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Eu tô aqui. Tô tentando. Mas você precisa confiar em mim. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Eu confio, mas a frase saiu fraca. Os dias foram se repetindo. De manhã, pequenos atritos. À noite, discussões que começavam por nada. Um dia, ela acordou cedo para o novo emprego, e Lucas levantou junto, como sempre fazia, para ajudar, para ser apoio. Mas na cozinha, enquanto preparava o café dela, ouviu um grito. Lucas. Você pode parar de fazer barulho? Eu tô atrasado e você só atrapalha. Ele ficou paralisado. A colher escorregou da mão. Quando se virou, ela estava de braços cruzados, olhos inflamados, respiração presa no peito, como se ele fosse o inimigo. Eu só queria te ajudar, ele disse, engolindo seco. Pois não tá ajudando, ela rebateu, exaltada. Havia algo naquele olhar que o machucou de um jeito silencioso, profundo. Não era só irritação. Era descontrole. Era algo que ele já temia há tempos. Algo que transformava qualquer gesto de carinho em combustível para uma briga. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Ana, olha para mim, pediu. Não quero olhar, ela gritou, passando por ele e batendo a porta do banheiro.
Lucas ficou ali, parado no meio da cozinha, sentindo o peito apertar. Não de raiva. De tristeza. Naquela noite, sentaram-se no sofá, cada um num canto. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois assistia. A gente não está bem, né? Ele disse, quebrando o silêncio. Ela baixou o olhar, mexendo nos dedos. Eu só tenho medo de te perder, murmurou. E esse medo está me perdendo, ele respondeu, com uma dor sincera na voz. Ela ergueu os olhos, marejados. Eu te amo, Lucas. Ele suspirou. Eu também. Mas amor não é só isso, Ana. A gente briga por tudo. Por nada. Você me acusa de coisas que nunca fiz. Eu vivo pisando em ovos para você não explodir. Ela tremia. Não queria ouvir. Mas precisava. Você acha que eu sou um monstro? Perguntou, quase sem voz. Não. Eu acho que você está perdida, ele disse, olhando fundo nos olhos dela, e eu também estou. O silêncio ficou denso. Ele percebeu que ela não tinha força para mudar naquele momento. E ele não tinha mais força para esperar. E foi ali, diante dela, com o olhar cansado e o coração pesado, que ele entendeu. Eles estavam lutando mais para sobreviver do que para amar. Ele se levantou devagar. Lucas, ela sussurrou, com medo do que viria. Ele se aproximou, segurou as mãos dela. As duas tremiam. Ana Júlia. Eu não consigo mais. De verdade. Eu tô esgotado. Os olhos dela se encheram de lágrimas imediatas. Não. Por favor, não faz isso. A gente pode tentar de novo. Ele balançou a cabeça, triste. A gente já tentou tantas vezes que se perdeu no meio. E eu não quero que vire ódio. Eu te amo demais para deixar chegar nesse ponto. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ela apertou as mãos dele com desespero. Fica. Só hoje. Só mais um dia. Eu posso melhorar. Ele enxugou o rosto dela com delicadeza, mesmo em meio à dor. Esse é o problema. Você acha que precisa mudar para eu ficar. Eu só queria paz. E você também merece paz. Mas a gente não consegue juntos. A expressão dela era mais devastada que ele já tinha visto. Sobrancelhas contraídas, lábios trêmulos, respiração curta, como se estivesse prestes a desabar. Então, é o fim? Ela perguntou, num fio de voz. É, ele respondeu, com lágrimas nos olhos, mas eu juro que tentei até onde consegui. Ana Júlia chorou silenciosamente, abraçando os próprios joelhos. Lucas colocou a mão sobre a cabeça dela por alguns segundos, em um gesto final de carinho, triste, resignado. Depois se afastou. Sem porta batendo. Sem grito. Sem cena. Apenas um silêncio pesado. Um silêncio que dizia tudo que a voz não conseguiu. Ele saiu pela porta. Ela ficou olhando para o nada. E assim, pela segunda vez. E agora definitivamente. Eles acabaram. Nunca mais se falaram. Capítulo 9, final reflexivo, aquilo que fica. Anos depois, Lucas lembraria de Ana Júlia como um amor intenso, bonito no começo, perigoso no meio, destrutivo no fim. Ele não a odiava. Nunca odiou. Ela também, no fundo, só queria ser amada. Mas carregava medos demais, dores demais, inseguranças demais. E ele carregava silêncios demais, paz demais, concessões demais. Ela era a tempestade. Ele era a calmaria. E quando tempestade e calmaria se encontram de forma desequilibrada. Ponto. Um dos dois sempre se afogará. No final, Lucas entendeu algo que mudaria sua vida. Alguns amores não são feitos para durar. São feitos para ensinar. E Ana Júlia, apesar da dor e das perdas, ela também aprendeu, ainda que tarde, que ninguém pode preencher um vazio interno com o amor de outra pessoa. Era um caminho que ela precisaria trilhar sozinha. Eles seguiram vidas diferentes. Com memórias que doem. Mas que também florescem em maturidade. Porque nem todo final precisa ser feliz. Mas todo final pode ser reflexivo. E às vezes, isto é o mais importante.